Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar sobre tipos de empresas que fazem produtos 100% vegetais, né? Eu classifiquei diferentes empresas em 4 tipos e levando em consideração 2 aspectos. O primeiro é a prática dessas empresas, né? Então, além dos produtos totalmente vegetais, como são os outros produtos que elas fazem. E segundo, o discurso dessas empresas, né? O que elas defendem, o que elas pregam, né? Que ideias elas propagam. Esses dias eu fiz aquela enquete, né? Sobre o que tu acha de empresas que fazem produtos 100% vegetais, mas que exploram animais, né? Como frigoríficos e granjas de ovos, né? O que tu acha desses produtos dessas empresas? Eu fiz essa enquete para a gente já ir pensando nos tipos de empresas das quais a gente compra produtos ditos veganos, né? E para onde a gente deve olhar, assim, né? Enfim, a enquete foi para a gente já ir pensando sobre isso. E o primeiro tipo de empresa que eu queria falar são, né, o tipo 1, digamos assim, são as empresas veganas, né? Então, elas têm lá seus produtos 100% vegetais, elas não testam, elas não patrocinam eventos cruéis como rodeios, por exemplo, né? Elas não exploram animais de nenhuma maneira e elas têm um discurso pela libertação animal, né? Elas se posicionam dessa maneira. Esse é o tipo ideal de empresa, assim, né? Todas as empresas do mundo deveriam ter esse posicionamento e essa prática, né? E, enfim, o consumo para veganos dessas empresas tá super liberado e é a melhor empresa das quais a gente pode consumir, né? Tem um outro tipo 2, que são empresas veganas, porque elas não exploram animais, mas elas não têm um discurso de libertação animal, né? São empresas que não exploram, mas elas não se posicionam como veganas. Tem alguns casos, por exemplo, de restaurantes que são veganos, mas que são veganos por abordarem a questão de uma saúde, por exemplo, ou algumas empresas de produtos cosméticos. Geralmente essas empresas são pequenas, né? Que não testam e não usam produtos de origem animal, né? Mas elas não têm esse discurso, esse posicionamento vegano. Mas como elas não exploram, né, também elas são empresas totalmente veganas e eu acho que a gente pode consumir desses 2 tipos, tipo 1 e tipo 2 de empresas, sem nenhum problema. Né? Aqui no Vegan Poa a gente só divulga esses 2 tipos de empresas, né? As totalmente veganas e com discurso e as que são veganas, mas que não têm o posicionamento vegano. Né? E o terceiro tipo de empresa sobre o qual eu queria falar são as empresas que não testam em animais, que elas não patrocinam eventos cruéis como rodeios, por exemplo, e que elas têm os produtos 100% vegetais, lá os produtos veganos, mas que os outros produtos que elas fazem, elas têm alguns que vão em ingredientes de origem animal, por exemplo, né? Então a gente tem empresas assim, eu lembro de empresas de produto de limpeza, por exemplo, em que tem alguns produtos que não tem nada de origem animal e tem alguns que tem, né? E além disso não testam e não patrocinam eventos cruéis, né? E a maioria das listas de liberação de produtos para veganos e a maioria dos veganos que eu conheço libera, assim, concorda que tudo bem consumir os produtos dessa empresa, os produtos que são veganos, claro, né? E eu concordo, assim, principalmente porque tem certos produtos como água sanitária, né, que é muito difícil a gente encontrar de uma empresa que seja totalmente vegana. Então tudo bem a gente comprar o produto vegano de uma empresa que tem outros produtos que não são veganos, né? Tem também, por exemplo, fábricas de chocolate, indústrias de chocolate,
né, que não exploram animais de diversas formas, mas que além dos chocolates veganos, tem chocolates ao leite. Né? Então eu acho que dessas empresas a gente pode consumir os chocolates veganos, né, porque são tipos de produtos que a gente não encontra de empresa vegana com muita facilidade. Né? E o principal motivo é que essas empresas, apesar de sim elas explorarem animais através desses outros produtos, elas não têm um discurso, um posicionamento de exploração animal. Elas poderiam, por exemplo, uma empresa de produtos de limpeza, uma empresa de chocolate, elas poderiam ser totalmente veganas, fazendo o que elas fazem, né, tirando os ingredientes de origem animal, sem mudar o tipo de empresa. Né, porque a razão dela existir não é a exploração animal. Então, eu acho que a gente pode consumir esses produtos tendo essa consciência de que não é o ideal, né? E que seria melhor ela mudar o perfil, seria melhor ela se tornar vegana. E dentro do possível, pressionar essas empresas para elas se tornarem veganas. Mas, né, a base do lucro desse tipo de empresa, a razão da existência dela não é a exploração animal. E isso nos leva para o quarto tipo de empresa. Né? O quarto tipo de empresa que eu queria comentar hoje são as empresas que têm lá seus produtos 100% vegetais, mas que o motivo delas existirem é a exploração animal. Né? Então, por exemplo, o que eu comentei na enquete, frigoríficos, granjas de ovos, por exemplo. Né? E a gente tem uma certa tendência de achar que ao consumir os produtos 100% vegetais dessas empresas, né, o hambúrguer vegetal, não, que a gente chama eventualmente de vegano, ou o ovo, que não é um ovo, né, um pozinho que substitui ovo dessa empresa que produz ovos de galinha, né, a gente tem a tendência de achar que consumindo esses produtos a gente vai incentivar com que elas produzam mais produtos vegetais e menos produtos de origem animal. Mas essas empresas já se manifestaram, elas já falaram que quando elas lançam esses produtos vegetais, os produtos de origem animal também aumentam as vendas, né? Elas crescem a produção e as vendas dos produtos de origem animal. E as relações, assim, pelas quais isso se dá podem eventualmente ser complexas de entender o porquê que isso acontece, mas tem exemplos bem simples que a gente pode entender isso, né? Então, por exemplo, se uma família vai ao supermercado e tem só um membro da família, por exemplo, um filho que é vegano, né? E aí ele escolhe lá, né? Eu quero comprar um hambúrguer vegetal dessa marca aqui, né? Então, a família toda vai, ele pega aquele hambúrguer vegetal, mas a família que come carne, por exemplo, vai ver que essa mesma empresa tem hambúrgueres de carne. E aí eles vão lá e vão comprar esses hambúrgueres, né? Então, o fato do filho vegano querer comprar o hambúrguer vegetal daquela empresa fez com que a família comprasse os hambúrgueres de carne. Né? Isso é um dos exemplos em que a gente pode imaginar que a compra e a divulgação desses produtos vegetais pode acarretar no aumento das vendas dos produtos de origem animal, como essas empresas falam que acontece. Então é um pouco estranho que a gente consuma e que a gente defenda o consumo desses produtos. A outra coisa que fica muito esquisito é pensar que se a gente não consome produtos de empresas que testam em animais ou que patrocinam rodeios porque são eventos cruéis, por que a gente consumiria produtos de empresas que são cruéis de forma direta, né? Não só patrocinam eventos cruéis, mas como praticam a crueldade com os animais. E aí, não importa muito se a empresa vai colocar na embalagem que o produto é vegano, não importa muito se uma instituição que se diz protetora dos animais vai colocar um selo dizendo que aquele produto é vegano. Não importa se um influenciador ou uma influenciadora famosos disserem que aquele produto é vegano. Né? Quando a gente se depara com situações assim,
a gente faz o que eu comentei no primeiro vídeo aqui do Vegan Poa, que é voltar para o fundamento do veganismo, né, para a base do veganismo, que é o movimento pela libertação animal, né? Não é sobre o que a gente está comendo. A gente vai olhar para esse produto, que pode ser esse hambúrguer vegetal, esse ovo vegetal, e a gente vai pensar, o consumo desse produto acarreta ou leva a mais sofrimento animal? E como essas empresas dizem, né, e como a gente vê os dados delas, sim, esses produtos levam a mais sofrimento animal. Então ele não é um produto vegano, né? Então a gente não vai consumir um produto que leva a mais sofrimento animal, né? Isso é um caminho lógico de entender por que a gente não escolhe esses produtos, porque a gente não deveria escolher se a gente está preocupado com a não exploração animal, né, com a libertação animal. Mas a gente também pode abordar isso por um caminho mais intuitivo, né? Se por acaso tu não concorda com esse caminho que é mais lógico, enfim, tudo bem, né? E a gente pode, o caminho intuitivo que eu sugiro, a gente sabe, né, que tem muitos vídeos de sofrimento animal que os animais passam nessas indústrias, então eu sugiro que, né, tu vá lá, procure esses vídeos, assista esses vídeos e sente, né, porque já que é uma abordagem intuitiva, tu assiste e sente, né. Quando tu vê todo aquele sofrimento animal, tu pensa, é para esse tipo de empresa que eu quero dar o meu dinheiro? É para a empresa que pratica esse tipo de crueldade contra os animais que eu vou pagar pelos produtos, que eu vou incentivar a atividade dela? Então, quando a gente vai consumir, a gente tem que pensar, né, se o consumo daquele produto vai ou não explorar os animais. Bom, é isso. Sempre pensem a respeito, nas práticas, nas ações e no consumo de vocês. E até logo, a gente se vê no próximo vídeo.